Estamos aqui para mais uma Live Undead. Hoje a gente vai receber Fulvio Maia, cineasta, diretor de TV e do metal. A gente vai conhecer um pouco da história desse cara aí, que tem muita história para contar, na verdade. Vamos lá. Falta 1 minuto. 1 minuto para começar a live. 8 horas em ponto. Muita história para contar, cara. E aí, todo mundo se cuidando, esperando a pandemia acabar? Quando será que vai acabar? Essa é a questão. Difícil, hein, amigos? Difícil. Mas fazer o quê? Estamos esperando. 1 minuto para o Fulvio entrar. Enquanto isso, esperamos aqui. Salve, Marcelo Led! Há quanto tempo a gente não se fala? Há quanto tempo? A banda For Beyond Empire tá aqui também. Maneiro. Esse cara eu não conheço. C1RL0S666. Mas gostei do 666. Ele tá aparecendo aqui sempre. Eu já percebi isso. Vamos lá. 8 horas. Chegando 8 horas. Aham, Fulvio Maia entrou. Ele vai botar aqui pra aparecer e eu vou view requests. Esperando para conexão. Conectando. Yes! Salve, salve! E aí? Tranquilo? Tudo bem, cara? Tranquilo, e você aí? Tudo bem, cara, tudo bem. Estamos todos saudáveis aqui em casa, isso é que importa. Pô, Então, que bom. cara, valeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito importante. Pô, prazer é meu, cara. Prazer é meu, mas é inteiramente meu. Só não tô curtindo o calor que tá fazendo aqui, cara. Tá de lascar. Nossa, tá difícil. Então, só 4 pessoas aqui. Quem não estiver assistindo, depois assiste o IGTV. Pô, tem uma pauta aqui básica para fazer pergunta e começar a desenvolver o bate-papo aqui. Primeira coisa. Cheers. Eu já tomei, eu tava tomando Coca Zero, olha só, cara. Eu sou um anti-metaleiro mesmo, impressionante. Uma coisa que eu tô perguntando para todo mundo e, de repente, quem tá aqui tá perguntando o que um cineasta, diretor de TV tá fazendo na Zombie One Records na live. Me conta teu background profissional, óbvio, mas também o que você tem com o rock, metal, a cena carioca. Bom, por onde eu começo, né? Pensar primeiro na profissão. Bom, isso já faz algum tempo, né? Esse ano eu completei 24 anos de profissão trabalhando para TV e cinema, então uma longa jornada aí, tem muita história para contar. Mas em que momento, na verdade, eu consigo ver aí digamos, um meshing, né, entre o que eu faço profissionalmente e o que eu fazia, obviamente, pelo hobby, mas que acabou virando uma certa, digamos, profissão paralela, né? Eu em 94, não, 94 não, em 2000, olha, em 94 não estava nem tava me formando ainda. Em 2003, na verdade, eu já trabalhava, já tinha uma... Na verdade, a minha carreira não estava sólida, porque eu estava, enfim, tentando descobrir os caminhos para... Eu trabalhava numa agência de publicidade, depois eu fui dar aula de TV e cinema, RTV, na verdade, né, para uma escola de publicidade, de propaganda. E, na verdade, em algum momento desse meio tempo aí, eu tive a oportunidade de algo que começou com um hobby, na verdade, depois se tornou meio que um trabalho paralelo, que foi fazer o primeiro programa de rock e heavy metal, quer dizer, produzir, eu acabei apresentando o programa na rádio, né? Que começou assim como uma curtição, né? Na verdade, eram 3 amigos, era o Gleison, eu e a Alessandra. A gente era muito interessante porque a gente fazia esse programa num momento onde não existia praticamente nada dedicado para o cenário do rock e do heavy metal no Rio de Janeiro, pelo menos, né? Em São Paulo tinha algumas rádios que tinham ali programas dedicados para
para esse gênero, mas no Rio de Janeiro a única coisa que nós tínhamos de mais relevante tinha acabado, que era Fluminense FM naquela época, né? É. E a Rádio Cidade, que se auto-intitulava Rádio Rock, ela não tocava rock nessa época, né? Tipo, ela flertava com aquilo que era, digamos, popular e eventualmente ficava muito longe do rock, né? Pois é. E aí eu vi essa oportunidade, né? E é interessante porque eu comecei a fazer esse programa. E a rádio que eu fazia esse programa era uma rádio comunitária, mas era uma rádio comunitária que pegava quase que o Rio de Janeiro inteiro. Quer dizer, era quase que fazer um programa Mesmo? Não, numa rádio grande. Pegava sim. assim, quase que o Rio de Janeiro inteiro. Assim, por exemplo, tinha lugares que não pegava com uma recepção muito boa, mas chegava nos bairros, né? E era muito interessante. E aí, obviamente, nesse momento, eu tive o prazer, ao longo da minha carreira, de participar de pequenas aventuras, como diria no ditado, na época que só era mato, né? Então, assim, tipo, naquela época não existia streaming, né? Estamos falando de 2002, 2003, não existia streaming de música. O que vingava naquela época era a galera estar na internet baixando música pirata pelo torrent ou pelo Napster. Na época era o Napster ainda. Era o Napster, Não existia o conceito de você pagar um serviço para ter ali digamos, uma programação. Era um buraco. Eu estava saindo justamente a MTV já não era mais relevante, a rádio também já tinha um buraco e não tinha streaming ainda. Então, não, era um limbo, realmente, exatamente, era um limbo que estava acontecendo ali. E é o que acontece, como eu tinha essa dificuldade de transmitir o programa para o Rio de Janeiro inteiro, porque havia bairros que o sinal chegava com muita interferência, né? Acabava que eu falei, cara, eu preciso resolver isso. E aí a minha ideia foi, eu conheci um cara que manjava muito na época ele já tinha um servidor, ele pagava para ter um próprio servidor, enfim. E aí eu colei nele e falei, cara, me ensina como é que eu faço para disponibilizar o meu programa, que é semanal, como é que eu faço para botar ele para a internet, porque eu quero que o Brasil inteiro ouça, né? Eu quero que isso chegue no Brasil inteiro. Porque o que acontece, ao mesmo tempo que eu tinha iniciado esse programa, todas as bandas que vinham para o Brasil, todas as bandas internacionais, eu estou falando bandas assim do naipe de Iron Maiden mesmo, sabe? Assim, bandas muito grandes, super estabelecidas. Todas elas que vinham fazer show no Brasil, se passasse pelo Rio de Janeiro, eu é que divulgava. Pelo menos nesse meio rádio. Eu acabei virando ali uma referência nesse meio mais underground, né? Porque ainda era um rádio, ainda era um programa não era todo mundo que conhecia, né? Era bem de nicho, mas acabava que por ser um programa de nicho, tinha tinha esse viés de eventualmente os promotores dos shows aproveitarem para se comunicar diretamente com os fãs, né? Era mais uma ferramenta, porque se eles anunciassem, por exemplo, na Rádio Cidade, as pessoas que ouviam a Rádio Cidade na época não iam para um show, por exemplo, do Dimmu Borgir. Eles não iam, cara. Tipo, era outro perfil, era outra parada. Então acabou que eu virei essa referência naquela ocasião aí por mais ou menos uns 3 a quase 4 anos, né? De tá divulgando as bandas que estavam vindo para cá para fazer show, né? E era muito interessante, porque se por um lado aquilo não me dava tanto dinheiro, porque novamente aquilo era, digamos, era um hobby que se transformou num trabalho, mas eu tinha que fazer os meus trabalhos também, então eu não podia ficar 100% me dedicando à rádio, né? E aí, mas o que me deu de retorno, e eu acho que isso foi muito válido para a época e até hoje, foram, bom, primeiro as amizades que eu fiz nessa época, né? Segundo, o network que eu pude fazer com promotores internacionais. Eu conheci todo mundo que trazia banda internacional para o Brasil, me tornei próximo dessas pessoas. Isso até para mim, que não era digamos, do showbiz, né? Na verdade, a minha área é outra, né? Quer dizer, é do showbiz, mas não é do showbiz de televisão, de música, né? Me ajudou também a entender como é que funciona esse meio. Então, assim, acabou que se tornou aquilo que era hobby se tornou um prazer de se fazer. E fora a quantidade de gente que eu conheci, né, cara? Pô, eu fiz produção no show do Iron Maiden, né, cara? Então, ver aquela coisa toda chegando, aquele caminhão de cenário,
Porra, É quase que um estágio, né? Assim, quando você tá, é um estágio que você faz, né? Você vai aprender aquilo que você nunca viu, né? Então, Iron Maiden, eu lembro do Children of Bodom, que a gente foi. Eu lembro, tem um lance curioso, que é uma entrevista Você que você foi no fez. Child of Bodom? Você foi? Eu fui. Ah, tá. Fui eu, Adriano, a gente foi. Você falou assim, pô, É. não sei se você conseguiu mais barato, se você conseguiu, foi alguma coisa que a gente entrou. A gente, Provavelmente eu dei ingresso, porque o que foi acontece? O que de acontece, promoção, cara, é né? que tinha. Você sabe, eu sempre fazia promoção de ingresso, né? Você não E falou tinha do muito. programa Mosh? É o programa Mosh, Programa Mosh, pra quem não Assim, conhece. deixa eu concluir então como é que ficou essa questão do streaming, né? E é o que Aham. acontece, esse meu amigo, ele me ensinou como é que eu fazia para colocar online. Então, assim, de repente, aquilo que era uma coisa muito nichada chegou, obviamente, no Brasil todo. E aí, é justamente por isso que eu ia dizer, sobrava muito ingresso, porque eu sempre recebia lote de ingresso para sortear para os ouvintes, né? E tinha gente que participava que não era do Rio de Janeiro. Então o cara, sei lá, participava da promoção, o cara morava em Vitória, no Espírito Santo. Aí eu Ganhar. falava, cara, beleza, você ganhou a promoção, mas eu não posso te dar o ingresso, a menos que você venha buscar o ingresso e vá no show no Rio de Janeiro. E o cara desistia, então sobrava ingresso. Então, obviamente, sobrava assim na véspera, no dia. E eu não tinha como fazer promoção na véspera do show, né? Então, o que acontecia é que normalmente eu dava para os amigos, né? Porque realmente sobrava ingresso, né? Então, pode ser que você tenha ido numa dessas bocadas, né? Eu lembro, o Children of Bodom. E teve um cara do sarcófago, conta essa história. Muito maneira essa história. Do sarcófago? Não. Não, alguém que não entendeu o sarcófago, o nome, ou melhor, Ah, não, qual a diferença? aquilo foi o Chagrat do Dimmu Borgir, que ele tava, eu fui entrevistar ele, que era uma outra coisa que eu fazia muito, né? Eu entrevistava, eu fazia a cobertura dos shows. Era interessante que naquela época estava começando a fotografia digital, né? Então, a maneira que eu tinha para poder ser imediato na comunicação era, terminava o show, eu corria para casa, subia as fotos, botava no site, falava, cara, cobertura em 2 horas depois do show. Era uma correria danada. E uma coisa que eu fazia era sempre entrevistar quem vinha para cá, né? E numa dessas, não, essa coisa de comunicação é complicada, né? Porque o sarcófago lá fora é conhecido como sarcofago, né? Ninguém fala sarcófago lá fora, né? Quem conhece o sarcófago fala sarcofago, sarcophago, né? E eu entrevistando o cara, eu falava assim, pô, mas Foi. você conhece o Sepultura e não conhece o sarcófago? Ele, não conheço não. Tem uma banda aqui brasileira que eu gosto muito, que se chama Sarcofago, que é muito boa. Aí eu, tá, mas o sarcófago você não conhece. Não, eu conheço o sarcofago. Aí eu, caramba, será que ele tá falando do sarcófago? Enfim, conclusão, né? Uma dessas coisas Cara, que a que eu lembro que gente você contou isso. aprende porque você mora no Brasil, né? Por mais que você fale inglês, você sei lá, não tem o tino de entender naquele momento que o cara tá falando exatamente aquilo que você tá falando também, né? É, é. Essa parada de bandas dessa época, eu lembro, assim, algumas bandas que você chegou... Você não necessariamente trabalhou com eles, eu não sei se você chegou a fazer algum tipo de assessoria. Acho que o Heaven Falls teve alguma Heaven coisa. Falls, Teve mais alguma outra eu banda. sim, eu fiz, Death Metal, eu acho, prog, eu não sei. foi, na verdade foi assim, obviamente nesse período de programa Mosh, eu acabei conhecendo muita banda que ou estava começando ou já tinha ali uma relevância no underground carioca, né? Não só no Rio, mas São Paulo também tinha muita Sim, sim. banda acontecendo, enfim, era um momento até muito, muito interessante para música desse gênero, né? De todos os gêneros e subgêneros do metal, na verdade. E eu acabei me aproximando de algumas delas por amizade. E o pessoal do Heaven Falls me convidou para... Eles sabiam que eu tinha uma articulação dentro do meio ali, tinha, enfim, não só pelo programa, mas por conhecer pessoas e tal, do showbiz e tal, e eles me convidaram, perguntaram se eu podia ajudá-los a fechar alguns shows, enfim. Uhum. Na verdade, não era bem um empresariado, porque eu não era empresário de banda, né? Mas era mais ou menos uma assessoria ali, enfim, uma conexão que eu pudesse ajudar. Eu sempre fui muito curioso, na verdade eu gostava de ir para os shows, quando era essa galera que eu conhecia, que eram amigos, eu gostava de ir para o show para ficar lá em cima, onde tem o house mix, né? Onde tem a mesa de som e tal, que normalmente do lado tem a mesa de luz. E eu sempre curti a ideia de fazer iluminação, né? Talvez
já na minha experiência Claro, de claro, cinema e claro. TV, né? E Aham. eu gostava de ficar operando luz, cara, em show. Eu acabei fazendo. Eu acabei fazendo uma turnê com Tribuse, fazendo luz pro Tribuse. É, pai, eu sou também. Eu fiz luz pro Tribuse em diversos shows. Tribuse, por acaso, eu não sabia meu vizinho, que encontrei com ele antes da pandemia. Eu não É sabia que ele morava mesmo? pertinho aqui da minha casa. Caraca, eu não sabia também não. A Tribuse, Legal. Tribuse é meu vizinho de prédio quase. Mora aqui na rua de trás. É, e aí o seguinte, aí por conta dessa questão, eu acabei me aproximando, né, de algumas bandas, tal, me tornei amigo de alguns dos músicos, né, e fiz essa assessoria. A outra banda foi o Avec Tristesse, que Isso, eu, isso. Era que na essa. verdade com essas duas bandas eu tive a oportunidade de fazer dois shows importantes, né? Com o Heaven Falls, fechar para eles tocarem com o Iron Maiden na É, eu lembro turnê desse show. de qual foi a turnê? Foi de 2004, foi a do Dance of Death. E, a, o Heaven Falls foi na turnê. Eles abriram o show do Dimmu Borgir aqui no Rio. Foi na turnê do Armageddon, acho. Tenho a impressão de que foi isso. Eles estavam lançando o Armageddon. E aí foi isso. Na verdade, eu não era contratado da banda, eu também nem podia, Entendi. porque não tinha essa disponibilidade de trabalho, né? Mas eu ajudei bastante dentro daquilo que eu podia, né? Também, né? Na verdade, o mérito é todo deles, porque eles é que tocavam lá, né? Eles é que subiam no palco, né? Não, mas é muito legal isso, porque, assim, óbvio que eu sei, mas certos detalhes eu acabo perguntando aqui, né, agora. Então, cara, como é que você consegue comparar a cena de hoje com a cena daquela época? A cena que você viveu, como você está falando, mais por dentro, assim? Você acha que a cena hoje em dia, com o streaming, que já é uma coisa, uma novidade, Uhum. com tanto Rock in Rio, uma coisa que não tinha tido Rock in Rio 3 em 2001 e até ter Rock in Rio de novo É. demorou. Então, assim, você acha que hoje em dia acaba ficando mais fácil para as bandas por causa do streaming, por causa do YouTube, pela facilidade de fazer um clipe hoje em dia? Meio que muita gente mexe com câmera digital e tá tudo mais na mão, né? É. Você acha que na música o mercado acaba sendo mais fácil para as bandas ou mais difícil para a concorrência? Então, eu acho que o acesso mudou para melhor, né? Eu lembro que nessa época especificamente que nós estamos falando, 2003, 2004, a produção de vídeo digital estava começando, né? Curiosamente, a de fotografia digital também já estava ali já deslanchando, né? E eu lembro que naquela época era muito difícil você conseguir a preços competitivos, né, a preços acessíveis, por assim dizer, a disponibilidade de você ter uma câmera para rodar um clipe. E não é só a câmera, na verdade, né? É ter iluminação, ter equipamento todo para poder fazer a coisa funcionar, porque não é só ter a câmera, né? Você tem todo um Claro. maquinário por detrás que a câmera não resolve só. Hoje em dia, a tecnologia ela avançou tanto que, mesmo numa condição de, por exemplo, baixa iluminação, você consegue usar o telefone celular para gravar e gravar bem, né? A qualidade que o telefone celular, o smartphone oferece hoje em dia, ela está muito acima da média. Aliás, ela está muito melhor do que nessa época, em 2003, 2004, que as câmeras digitais profissionais entregavam. Então, assim, é muito mais acessível produzir material hoje, não só, e aí eu posso entrar numa área que não é minha, claro que eu não posso falar com propriedade, mas certamente a área musical também. Antigamente as pessoas dependiam de gravadora, de estúdio, hoje em dia o cara faz em casa, você grava um álbum inteiro dentro de casa, por causa dessa facilidade da tecnologia, né? Os É verdade. processadores ficaram mais potentes, mais rápidos, mais baratos, então você não depende mais aquele aparato todo. Pô, a gente até hoje chama de ilha de edição, né? Quando você vai editar, vamos para a ilha de edição editar esse material. Cara, ilha de edição tem esse nome porque antigamente era literalmente uma ilha. Você entrava numa sala e era uma coisa assim monumental. Era equipamento no teto, no chão, era uma parede inteira cheia de fio conectado. Era uma coisa assim, parecia um laboratório científico de filme dos anos 50, sabe? Era uma ilha cheia de equipamentos. Aliás, o nome provém disso, né? Tipo, eram várias coisas juntas ali, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia você usa o smartphone, se você tiver que editar algo realmente simples, você usa o smartphone. Agora, com relação à questão da cena, eu não vejo igual como era aquela época.
Se por um lado eu acho que a tecnologia está ajudando muito em todos os sentidos, seja ele produção musical, seja ele produção audiovisual para poder promover as bandas, né? Por exemplo, a realização de videoclipes, né? E de uma maneira mais acessível e tal. E também, obviamente, o mais importante que é o streaming, né? Porque antigamente não, se você não tivesse uma gravadora por detrás, você não lançava, você não ia escutar. Talvez quando começou um pouquinho o advento da internet como sendo um meio de divulgação do trabalho do artista, tudo bem, porque aí beleza, você tem uma banda, eu quero curtir teu som, eu vou no seu site e lá vai ter um playzinho para eu escutar a tua música. Antes não tinha nem isso, você dependia do CD ou do vinil para poder ouvir a música do artista. Mas mesmo nessa época, a divulgação, por assim dizer, ela dependia da gravadora. Então, hoje em dia isso acabou. Mas eu acho que a cena não existe como era antes. Porque o que é a cena, na verdade? É você ter uma série de... Não é só ter as bandas tocando e criando material. É você ter um lugar para tocar. É você ter pessoas interessadas em assistir o teu material. Em escutar o teu material. Então eu acho que a cena não. Eu acho que a cena que a gente vivia naquele período de 95 a... Vamos um pouco mais, ali, vamos considerar a primeira década dos anos 2000, ali, de 2000 até 2010, né, que eu acho que ainda é um pouco mais cedo. Eu acho que a coisa começou a melhorar um pouquinho naquela época, ali para 97, 98, né? E 2010 já estava saturado, já, né? Mas eu acho que o auge tenha sido ali naqueles 5 primeiros anos dos anos 2000, né? De 2000 até 2005. Ali as bandas estavam acontecendo, muita casa de show recebendo essas bandas, as pessoas indo no show, que é o mais importante, porque também não adianta ter 50 mil casas de show e ninguém no show, né? Então, assim, a cena hoje, para mim, e olha que, obviamente, eu não acompanho como acompanhava antigamente, né? Ela é quase inexistente, do meu ponto de vista. Porque, obviamente, eu não estou ali no dia a dia do cenário do rock e do heavy metal no Rio de Janeiro, né? Mas em termos de acesso e de realização dos trabalhos, está muito melhor nesse sentido, né? Exatamente. Agora, vem cá. Uma coisa que eu tenho perguntado para os músicos aqui em relação à experiência de turnê, se eles estão sentindo muita falta de cair na estrada com as bandas. Você não caiu na estrada com as bandas, mas caiu na estrada com o seu trabalho. E você foi a muito lugar. Então você tem essa experiência de turnê mesmo, que você sai com equipamento, carregando equipamento, entrando nos países, e assim, trabalhando, virando noite. Não é tão diferente, né? Jet lag, coisa aí. E aí, o que você conta para todo mundo aqui que não sabe os lugares que já foi? Claro, todos não, mas os melhores momentos. Eu posso resumir, e aí, obviamente, para tentar ser, obviamente, humilde, né? Porque eu não uso isso contra a humildade, não, né? Porque eu acho... Não, é porque assim, eu sempre falo que eu tive a oportunidade, né? Não foi uma coisa fácil, né? Mas eu tive a oportunidade de viajar em todos os continentes do planeta, né? Tipo, eu fui a todos os continentes, inclusive na Antártida, né? Então, eu fui em cada canto, assim, inacreditável. Claro, em alguns desses lugares eu fui a lazer, eu fui viajando a turismo. Mas a grande maioria, se não, sei lá, 90% dos lugares que eu fui pelo mundo, foi a trabalho. Né? O que acontece? Existe uma vertente do audiovisual que é de produção de material internacional. Né? Então, você tem, por exemplo, as séries de TV, que é o que eu faço com maior frequência, né? As séries de TV, ela tem as séries que são produzidas inteiramente na cidade, né, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, em Minas Gerais, enfim, na cidade de Belo Horizonte, né, que tem um outro centro, um polo cultural grande, né, enfim, Curitiba. E tem as séries de TV que a gente precisa viajar, principalmente se for naquele gênero de documentário / reality show. Então, normalmente eu me envolvo mais nisso do que nas séries inteiramente gravadas na cidade do Rio, que é onde eu moro, né? E por conta disso, existem também determinadas séries, vou dar um exemplo de uma aqui. Séries que eu faço uma série no canal Futura que se chama Destino Educação. O Destino Educação, na verdade, a essência da série é viajar pelo mundo em busca de evoluções e inovações no ensino. Então, cada episódio se passa numa cidade em algum país do mundo.
Então a gente está falando de temporadas longas com diversas cidades sendo abordadas, porque é sempre uma escola por cidade. Então, numa configuração como essa de trabalho, você tem que viajar pra caramba, não tem jeito, né? Você sai do Brasil, vai para Inglaterra, desce para Indonésia, volta para os Estados Unidos, quer dizer, fica um zigue-zague no planeta danado. E tem tudo isso que eu acho que o músico experimenta. Você tem o desgaste físico, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não existe tanto glamour assim. Aliás, não existe glamour nenhum. E eu acho que isso se aplica também aos músicos que estão em turnê, mesmo os músicos já conhecidos, né? Quando você vai para a estrada, você perde o glamour. Quer dizer, o que se imagina que seja esse glamour, né? Você descobre, Porque você dorme pouco, você come rápido, você tem um problema seríssimo de fuso horário, né? Porque você sai... no meu caso específico, precisa às vezes em 2 meses filmar em diversos lugares pelo mundo. Eu estou saindo de um país indo para outro, onde a viagem demora, sei lá, 20 horas, mas a diferença de horário é o dobro disso, né? Então, naquele horário que eu deveria estar dormindo, estou tendo que trabalhar. E muitas vezes não existe o tempo hábil, não é chegar, beleza, vou viajar, eu vou chegar no Japão agora para filmar. Não, eu chego quase já filmando, não tem essa coisa de chegar, me aclimatar, né? Não, relaxar um pouquinho, conhecer a Copa do Mundo. cidade. Não tem isso, cara. Eu chego lá, o máximo que eu consigo é dormir, para poder estar descansado, para no dia seguinte já começar a trabalhar. Tudo bem, claro, evidentemente que o primeiro dia de trabalho ele é mais leve, né? Porque eu preciso ver a locação, eu preciso estabelecer plano de filmagem. Então, assim, não é uma pauleira no primeiro dia, mas a partir do segundo dia já é. Então tem sim, cara, uma relação muito parecida com quando o músico sai em turnê e fica nessa loucura de viagem, né? Não, com certeza, com certeza, com certeza. Uma coisa que eu tô perguntando aqui, cara, e assim, eu acho que também se aplica, porque eu acho que a grande abertura dessas lives de Instagram aqui é, óbvio, pegar pessoas que eu já conheço de início, né? Mas manter a relação de cultura. Então, seja o cara que trabalha na produção musical, ao músico, ao diretor, sabe? Todo mundo está lidando com cultura, está lidando com Sim. arte, mas ao mesmo tempo está lidando com business. Então, você acha que, uma coisa que eu tenho perguntado para os roqueiros, que há uma polarização hoje em dia de assunto, de política, etc. No audiovisual, você já experimentou alguma coisa desse tipo, de você ter que participar de um trabalho que você não concorde e por isso ficar meio, pô, sério, cara, nossa, vou negar porque eu não quero. Ou então, não, eu não misturo política com trabalho. Se o cara quiser que eu filme uma coisa que eu não concordo, tudo bem, porque não tem nada a ver com a outra, uma coisa com a outra. O que você acha disso? Vamos lá. Do ponto de vista liberdade criativa, né, eu por ocupar uma posição talvez privilegiada dentro da estrutura criativa, né, porque veja bem, o trabalho de um diretor ele pode ser muito ingrato, né, porque veja bem, se o cara faz um bom trabalho, ele recolhe os louros das coisas, né? Então, assim, as pessoas vão parabenizar, vão dizer, olha, você fez um bom trabalho e tal. Se alguma coisa sai errada que não é culpa do diretor, quem responde é o diretor. Porque na teoria, quem responde pelo trabalho, do ponto de vista criativo, é quem está à frente da equipe. Quem está à frente da equipe é o diretor. Evidentemente que dentro do meio, a gente sabe de quem, digamos, foi o erro, né? Mas quem vai acabar pagando o pato é o diretor. Então, assim, ele é o cara que recebe os elogios, mas é um cara que também é criticado pra caramba. E às vezes ele não teve culpa no que aconteceu. E muitas vezes isso esbarra também na questão da decisão criativa, porque eu acho que o máximo que eu já tive nesse critério, eu nunca tive problema com questões políticas, não. Talvez o máximo que eu tenha tido em relação a decisões dentro da área criativa e que conflitavam diretamente, aí sim, muito entre aspas, com a política do que estava sendo solicitado. Porque, veja bem, uma coisa é o que o cliente espera, quem está pagando pela série ou quem está pagando pela publicidade. Outra coisa é aquilo que você realmente está vendo na prática. Então, se por acaso eu estou fazendo uma série que se propõe a ser uma investigação real de alguma coisa, eu quero mostrar essa alguma coisa real. Eu não quero ficar floreando
que algo deveria ser diferente daquilo que realmente é. E em alguns casos isso acontece. Evidentemente que eu não vou citar aqui, para não ser indelicado, Não. mas existem clientes que posições, né, de tipo, olha, a gente tem que mostrar, sei lá, uma instituição que deveria estar fazendo dessa forma, mas não está fazendo. Mas, por favor, mostre assim, porque senão você vai pegar mal. Eu prefiro não fazer a cena, porque vai muito contra o que é a proposta até do próprio programa, né? E eu argumento sempre isso. Assim, olha, se a gente mostrar isso, eu não vou conseguir mostrar a realidade. Então é melhor não fazer. Entendi. Assim, tem uma complicação ali, é complicado mostrar do jeito que tá? Não mostra. A gente mostra uma outra coisa, do que a gente tem que inventar uma justificativa para mostrar algo que é irreal. Entendi. Né? E aí não é só contra o meu princípio de trabalho, é que não vai ficar bom. De forma nenhuma aquilo vai funcionar. Né? Você não pode esperar que, por exemplo, uma recepcionista que não é treinada para atender as pessoas sorrindo, que ela sorria no dia que você vai filmar entrando lá no prédio. Né? Ela vai ter dificuldade de mostrar isso. Claro, estou dando aqui um exemplo bem idiota, mas... bem simples, mas na essência é isso. Então eu prefiro não filmar, eu passo para uma outra cena e eu justifico isso. Olha, não estava condizente com a realidade e eu preferi não filmar, mas temos opção, tá aqui. Também eu não posso chegar simplesmente desligar o negócio, né? Eu tenho que dar Entendi, opção. claro. Entendi. Legal. Você mantém o profissionalismo, mas não se vende. Tipo, você não faz uma coisa que você sabe que está errada e fala, nossa, cara, não tem que ser assim, pô, vai assim mesmo. É Legal, complicado, porque você, enquanto criativo, você tem que dar solução. Assim, eu tenho dezenas, centenas de histórias de coisas que estavam dando errado e eu tive que chegar na hora, botar minha cabeça no lugar, pensar, falar, cara, como é que eu resolvo isso aqui? Porque isso não vai funcionar. Né? E eu acho que é parte do criativo dar uma solução também. Né? Sim. Porque, obviamente, a gente lida com isso o tempo inteiro, com as variáveis, né? Então, é claro que também isso envolve em determinadas situações, por exemplo, eu já me envolvi em questões do tipo, você viaja para gravar com um talento específico em São Paulo, aí chega lá a pessoa, eu não estou afim de gravar hoje, pode ser amanhã? E aí tem todo um trabalho, toda uma produção por detrás, todo um custo. Uhum. Uma diária de uma produção é muito cara. Né? Imagina, você chega em São Paulo, você deixa de gravar porque a atriz estava um pouco... pode ser amanhã e tal. E você vai falar o quê? Pô, beleza, ou eu tenho ou eu não tenho, né? Aí você liga para a produtora e fala, olha... O problema é esse. E aí, você está assumindo uma diária extra? Aí a pessoa não tem jeito. Aí ela vai ligar pro canal. Olha, tô tendo esse problema aqui. Eu vou repassar a conta para vocês, ok? Porque na hora quem realmente vai ter que pagar o pato é quem contrata a atriz. Nesse caso é o canal. Então acontece isso também, né? Enfim, essas incompatibilidades, enfim. Mas a gente tem que ter jogo de cintura e sair. A gente tem que entregar. Né? O projeto sempre tem que ser entregue, né? E agora, em relação à pandemia, cara. A pandemia quebrou muita coisa. O nosso normal, e quando eu digo nosso normal, não estou só falando, mas não estou só falando da cena de cena musical, audiovisual, tudo parou de funcionar do jeito que era. Então, são as casas de show que você comentou que não tem mais condição de ficar abertas, porque não pode ter aglomeração. Ao mesmo tempo, a gente está aí vivendo um sonho da vacina, que está vivendo o anúncio do Rock in Rio, e é uma coisa que a gente está no meio do caminho e continua com uma incerteza de tudo, de investimento, de saber o que você faz, até para o próprio processo criativo. Vai fazer o quê? Eu vou estudar, de repente, uma tecnologia que eu não conheço, vou aproveitar o tempo para ler livro até as coisas voltarem ao normal. Então, você acha que vai rolar o Rock in Rio normal, todo mundo vacinado? Ou... Olha, eu espero que role o Rock in Rio, até porque eu costumo falar brincando que é a minha micareta bianual, né? Bienal, porque é onde eu curto ir, então eu espero que role, né? Eu espero que a gente esteja em segurança para ir a mais um Rock in Rio. Eu acho que sim, eu acho que nesse ponto de vista, infelizmente, cara, a minha área, a área onde eu estou, na verdade, né, porque não é a minha área, a área de todo mundo que está envolvido em mercado cultural, é a última que vai voltar. Você vê, cara, o mercado do cinema, os cinemas reabriram. Ninguém está indo ao cinema. Por quê? Porque, obviamente, está com medo de sentar numa cadeira incontaminada. Está com medo de saber se realmente o cinema foi limpo, sabe? Foi higienizado.
As pessoas estão com medo e elas estão com medo com toda razão. É importante ter essa preocupação nesse momento, Não, né? com certeza. Então, assim, mas por outro lado, como é que o cara do cinema vive? Como é que o cara tá parado há, sei lá, quase um ano? Daqui a pouco vai fazer um ano que o cara tá parado, que o cara já não põe mais filme para ser exibido. Ou melhor, ele tá colocando e ninguém tá comprando ingresso. Como é que o cara, por exemplo, da promoção de show vai viver? Está um ano parado praticamente também. Então, esse mercado cultural de cinema, teatro, televisão não, porque televisão é em casa, né? Mas a televisão ela sofre o reflexo do enxugamento das produções, né? E, obviamente, essa questão de. Agora mesmo, um amigo meu teve que parar uma produção porque a diretora pegou Covid. Então, assim, quando você imagina que a coisa vai, você para de novo, né? Então, tem todo um protocolo que a gente toma cuidado, né, para se prevenir de contágio e tal. Mas, cara, vai ser a última, infelizmente, vai ser a última a voltar, né? Cinema, teatro, eventos, né, e música, shows, é a última da lista. E Pois é, aí por isso é isso muito que. complicado. Agora, eu acho que por um outro lado, está servindo. Eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que está servindo para muita gente, eu até me incluo nisso também, de tentar se reinventar em determinados aspectos. Entendeu? Assim, beleza, o que vai mudar daqui para frente? Porque, tá, beleza, amanhã você vai poder ser vacinado, você está ok, está livre do Covid, mas será que o mercado vai aceitar o mesmo modus operandi que existia antes? Porque olha só, e esse é o lado ruim, porque olha só, o que eu tenho ouvido, e isso é uma coisa que tem se discutido muito dentro do métier do audiovisual, é o seguinte, o que eu tenho ouvido vou dar um exemplo aqui, enfim, Uhum. uma agência de publicidade que passou os últimos 20 anos investindo pesado em publicidade. E eu estou dando o exemplo da publicidade porque a publicidade é resultado. Não é se o filme está legal no cinema, as pessoas estão gostando. Não, é resultado. Você está vendendo o produto que está comercializando, né, ou não. O que eu tenho ouvido é as agências de publicidade constatando que durante a pandemia, ou seja, no momento onde se só produziu comercial com celular, falando, uma pessoa só falando para um celular, que os resultados foram atingidos da mesma forma. E isso é uma preocupação, porque isso é uma mentalidade um pouco duvidosa. Tudo bem, você consegue resultados assim, porque estava todo mundo em casa, ela vai ser impactada por aquela mídia. E aí o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento em que as pessoas estão aderindo. Bom, se deu resultado com produção pequena, barata, com celular, vamos continuar fazendo isso. Porque aí a gente não, né, se deu resultado, vamos continuar. E aí você deixa uma centena de profissionais desempregados. Uma centena, milhares de pessoas que viviam de jobs de produção, que não vivem mais. Então isso é um risco que se corre. Eu acho que precisa haver essa mentalidade de em algum momento, falei, beleza, voltamos ao normal? Voltamos ao normal, vamos continuar como era antes. Porque senão você vai criar um buraco gigantesco na produção de audiovisual. Né? Isso é Ah, perigosíssimo. Né? E eu vou dizer, isso também acontece em outras áreas. Eu estou dando o exemplo do audiovisual porque eu estou nesse meio. Né? Então eu posso falar com propriedade de que isso está acontecendo. É uma pena, porque se realmente a coisa realmente voltar ao normal, as pessoas se sentirem seguras, voltarem ao cinema, voltarem a frequentar show, ao Rock in Rio, enfim, as coisas estão normais, né? Então por que não é. voltar ao normal de antigamente, né? Isso enfim, uma complicação, é o lado negativo dessa história. E é incerteza. Na verdade, é isso que você está falando. Pode acontecer como pode não acontecer. Você não consegue nem se planejar para uma Não, mudança de mercado, uma mudança de foco. É realmente incrível. Você acaba, pelo que eu entendi, você falando que de repente o influencer, que é o cara que faz o story, está vendendo o teu produto tanto quanto uma mega produção, sei lá, com uma nem equipe isso. envolvida, né? Eu nem isso, eu vou um pouco além. Produções sendo feitas de maneira extremamente barata e com qualidade Com duvidosa, mas que short. você aceita, porque a gente está vivendo um momento muito diferente. Então você vê, por exemplo, uma publicidade feita num celular de marcas conhecidas, você aceita porque aquele momento as pessoas estavam vivendo daquela forma, ainda estamos, né? Sim. Vivendo daquela forma. Então aquilo acaba sendo a linguagem do momento. Aquilo, inclusive, é favorável, né? Agora, uma vez que voltando, saindo, né,
do processo de isolamento social, não faz sentido manter isso. Não faz sentido. Só para quem, obviamente, for ganancioso, quer ganhar mais, quer mostrar resultado. Enfim, eu tenho até minhas dúvidas se os resultados continuam, né? Isso é um outro papo. Mas realmente é triste ver que tem muita gente aí que está sem trabalhar tanto tempo, né? Por conta disso. Porque as produções... Existe um protocolo que foi adotado na indústria do audiovisual que exige teste de Covid, exige o isolamento, exige uma série de equipamentos de proteção. Obviamente, a gente entende que tem que reduzir, sim, a equipe nesse momento. Ok. Então, assim, a indústria do audiovisual, ela está ciente disso. Ela está se adaptando, ela está aceitando o momento, mas ela não está parada. Ela está acontecendo, né? Entendi. Então, assim, é uma questão de tempo para a gente saber disso. Mas o meu lado otimista, que normalmente é sempre otimista, está um pouco pessimista nesse sentido. Porque tem muita gente interessada mais em fazer dinheiro do que propriamente aceitar a realidade, né? Então, já que a gente acabou falando essa parte de acho que o novo normal, não o novo normal, mas será que vai voltar ao normal? As pessoas têm que tentar se reinventar e criar maneiras novas no caso da agência de publicidade, de venderem, manterem um resultado, mas terem que mudar o que elas estão fazendo. E aí eu vou cair num ponto que eu tenho perguntado para as pessoas que eu não tenho resposta. O rock, o metal, morreu quando acabar o Iron Maiden, quando acabar o Emperor, acabou o black metal, acabou o metal, o heavy metal, acabou. Não vai ter... O que você acha? A impressão que eu tenho quando eu ouço uma banda nova é... Ah, legal, o cara toca demais, mas... Será que porque eu não tenho esse impacto, mas as pessoas têm esse impacto? O que você acha? Rock morreu? Tem gente que fala isso. Ah, acabou. Acabarem. Eu tô ouvindo que o rock morreu desde a época que eu comecei a gostar de rock, né? Aliás, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho pertinente para o nosso assunto, porque é interessante, porque você perguntou assim, como é que começou, tal, você falou da questão da carreira e a minha aproximação com o rock, né? É interessante fazer essa ressalva de que a minha formação de gosto musical eu herdei da minha irmã. A minha irmã, na época que eu era criança, minha irmã já era adolescente, ela só escutava British pop, cara. Ela só escutava banda pop britânica. Que eu escuto até hoje, sabe? Eu adoro o movimento pop britânico. Mas o que acontece? Em determinado momento da minha vida, eu quis entender qual era a minha identidade, não a referência que eu pegava ouvindo. Então, aquilo é bom. Eu tinha isso quando criança, né? Quando eu comecei a tentar identificar qual era o som que eu tinha uma ligação mais forte, foi o momento que eu comecei a conhecer as bandas clássicas de rock e heavy metal, né? E eu me aproximei e fiquei ali, cara, porque eu achei um barato aquilo ali, né? E eu juro que desde essa época, eu tô falando quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a escutar Black Sabbath, Iron Maiden, enfim, Led Zeppelin. Eu já ouvia falar, pô, o rock morreu, o rock morreu, tal. Isso aí é anos 90, né? Uhum. Provavelmente já se falava isso nos anos 80, eu que não via. Mas eu acho que assim, o que é o rock morrer? É ele deixar de existir quanto gênero musical ou as pessoas pararem de consumir ele como um dos gêneros musicais, digamos, prioritários no século? Porque se a gente for parar assim, beleza, o que as pessoas escutam? Estou falando não agora, estou dizendo num âmbito mais abrangente. O que as pessoas escutam? Elas escutam funk, elas escutam... Estou falando Brasil, né? Elas escutam sertanejo, elas escutam rock, e por rock você pode dividir o rock internacional e o rock nacional. As pessoas escutam heavy metal, as pessoas escutam MPB, as pessoas escutam samba. Você vai ter uma série de gêneros musicais que as pessoas escutam, né? Agora... Para responder essa pergunta do rock morreu, eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, assim, o estilo, por exemplo, dos Beatles morreu? Bom, as pessoas continuam ouvindo os Beatles, né? Por exemplo, o estilo de música do Little Richard morreu? As pessoas continuam ouvindo o estilo de música dele. Agora, cadê os Little Richards e cadê os Beatles da atualidade? Não existem. Pois é. Mas assim, continua-se ouvindo isso, eu poderia dizer, continua-se vendendo CDs, mas eu acho que isso é pouco provável, porque hoje em dia todo mundo escuta no streaming mesmo, né? Mas as pessoas continuam ouvindo. Eu acho que existe sim
e a gente tem que estar preparado com uma renovação musical. Fato. Se você hoje escuta heavy metal, você vai escutar pro resto da sua vida. Ponto final. Agora, se daqui a 20, 30, 40 anos você vai conseguir assistir a um show de heavy metal, já é outra coisa. Porque Entendi. existe essa renovação musical. É só você pensar no passado musical, realmente, eu digo passado do século XIX para trás, tudo aquilo que se ouvia e se tinha de concerto naquela época não existe mais. Quer dizer, claro que existe, mas é muito nichado. Né? Você, por exemplo, para assistir um concerto, você tem que ir para um lugar muito específico, sei lá, ou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ou a Cidade das Artes aqui no Rio de Janeiro, senão você não escuta. É ali que você tem essa oportunidade. Eu acho que isso pode acontecer com o heavy metal e com o rock. Ele se verdade. tornar, digamos, uma coisa nichada daqui que quando eu digo futuro, vamos botar, sei lá, 50 anos, né? Aham. Ele pode se tornar o que hoje é o rockabilly. O que hoje é Uma o... coisa, uma coisa caricata, assim, uma coisa tipo assim, quase exatamente, Halloween, né? Vou fantasiado para viver os anos 50 ali e depois eu É. volto ao normal. Aliás, a gente constantemente vive isso, né? Eu lembro que, por exemplo, na década de 90, o revival era os anos 70, né? Agora, nos anos de 2010 para cá, são os anos 90, os anos 80 que estão vindo à tona, né? Bom, eu sou um grande Música fã dos anos estética. 80. A estética, né? Não à toa eu estou aqui com essas luzes aqui Não, ligadas, né? isso. Bem oitentista, né? Ó, o meu eu tenho que Mas cuidar disso, hein? Olha só, eu tenho um quadro aqui que está sempre estourado aqui. Tem que mudar, fazer essa iluminação decente. usa uma folha 3010, você vai filtrar isso aí e vai ficar Olha direitinho. lá, viu? Vou anotar aqui. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu lembro. E outra coisa também, eu acho que quando você está numa posição criativa, é muito importante você ter eu aprendi isso ouvindo o Nelson Motta. Eu fiz um documentário sobre a vida do Nelson Motta, e ele me falava assim: cara, você tem que desenvolver o seu segundo gosto. Você tem o seu primeiro gosto. Qual é o meu primeiro gosto? Eu gosto de música clássica, eu gosto de heavy metal, eu gosto de rock, eu gosto de pop britânico e eu gosto de trilhas sonoras de filme. Tá, isso aqui seriam os 5 gêneros que eu mais escuto cotidianamente, né? Sim. No meu cotidiano. Mas eu gosto de funk. Eu gosto de sertanejo universitário? Não. Mas se eu tivesse que fazer um filme sobre a história do sertanejo universitário, eu não vou fazer porque eu não gosto do sertanejo? Não. Eu tenho que tentar entender o que presta dentro do gênero e desenvolver esse segundo gosto para não fazer besteira. Não é, eu costumo fazer isso. Olha, eu dirigi 2 séries de surfing, né? Você, inclusive, participou de uma delas, né? Não É, eu, surfando, eu não surfo. não surfando, nem eu. Eu dirigi uma série é, sobre surf e tal, e eu o tempo inteiro me questionava, cara, eu não sei surfar, eu só surfei de bodyboard, eu nunca subi numa prancha, né? Como é que eu vou fazer isso? E a minha resposta para mim mesmo naquela época, porque veio essa oportunidade, eu gosto de entrar em coisas que eu não conheço, justamente para poder me testar também, né? Sim, Enfim. sim. Eu falei, cara, eu não sei surfar, eu não entendo de surf, mas eu posso aprender e contar uma história eu sei contar. Então, cara, para mim o que importa é o seguinte, eu sei construir uma história para transformar aquilo num filme, ou numa propaganda, num comercial de televisão, ou numa série de TV, ou num documentário, ou no reality show. Sei, isso é minha função como criador de conteúdo para audiovisual. Beleza. Então eu só preciso ter essa segunda aqui, que é aprender um pouco sobre surf. Isso aí, cara. No segundo dia, você falando com os caras, você entende a metade já, né? Porque você não precisa ser surfista, né? Você só tem que entender como contar uma boa história. Então, eu estendo isso, essa questão da música, porque talvez eu não tenha um interesse de contar, por exemplo, a história do funk carioca. Talvez eu não tenha esse interesse agora, mas no futuro talvez eu tenha. Sei lá, eu quero criar um personagem, um filme em que se passa numa comunidade em que a expressão artística fundamental é o funk. Cara, eu não vou deixar. Se eu achar que o filme é interessante, se é uma história que eu principalmente gostaria de ver, né? Porque também tem isso, né? Se você vai se envolver num projeto, minimamente você vai fazer algo que você teria interesse de assistir. Com certeza. Minimamente, né? Então, se eu tenho uma conexão com aquele conteúdo, eu não preciso gostar daquele conteúdo, mas eu tenho que ter pelo menos um aval
criativo para compreender o que é bom e o que não é dentro daquele universo, né? Então, eu vou ouvir o funk, eu vou ouvir o sertanejo universitário se eu tiver que ouvir, né? Agora, uma coisa é o famoso uma coisa, outra coisa, né? Uma coisa é o que eu ouço em casa porque eu tenho prazer de ouvir, outra coisa é que eu posso usar para o trabalho, né? Sim, sim, E sim, aí, sim. esse é o famoso segundo gosto, né? Você tem que parar e entender, cara, isso aqui é bom. Legal isso, Não, é. não importa se a pessoa não gosta. Isso aqui é criativamente bom, é interessante de explorar, aí eu vou nessa. Né? Aí pode ser qualquer gênero musical. E tem mais uma coisa, né? Tem aquele filme chamado Mr. Holland. É professor alguma coisa. É um cara que sonha em ser maestro, fazer as composições e tal, mas aí ele tem um filho. E aí isso interrompe o sonho dele porque ele tem que agora fazer dinheiro para sustentar a família. Quer dizer, ele Ah, ama o filho dele, mas assim, era uma coisa que veio no momento que ele não esperava. E aí ele se torna um professor de uma escola em que ele leciona música. E aí o que acontece? A escola é muito careta. Você quer que o cara, porra, ensine Chopin, ensine Tchaikovsky, né? E aí ele não consegue a atenção dos alunos, né? E aí o cara adora Beatles, adora rockabilly e tal. E aí o cara, para começar a chamar a atenção dos alunos, ele começa a tocar Chopin, toca os clássicos, né? E aí ele pergunta, isso aqui é bom? Aí a galera fala, pô, isso é bom, mas é complicado, né, professor? Tal. Aí ele toca outra música lá de algum clássico desses aí. E aí ele não consegue atenção. E aí ele para e toca no Little Richard. E aí, de repente, todo mundo, pô, isso eu gosto. Pois é, isso é música. É que nem vinho, né? Você não precisa comprar o vinho de 200, 300, 400 reais. É o que, é o que fala mais com o seu paladar. Não importa se ele é caro ou se ele é barato. Então, exato. aí ele começa a ensinar música a partir daquilo que os moleques gostam. E aí os moleques começam a entender música, né? Então não adianta você forçar, né? Não é porque eu não escuto funk que eu não vou achar que isso é representação de uma parte da sociedade que entende que aquilo ali são eles, né? Então, como manifesto cultural, eu acho fantástico, né? Como música, eu tenho as minhas questões. Mas é isso, cara. Não adianta a gente. Eu acho que isso é o ciclo também, né? De repente, daqui a um tempo, a música não vai ser como ela é hoje. Mas vai ter sempre alguém ouvindo o que a gente ouve hoje, assim como a gente ouve aquilo que foi produzido há 300, 400 anos atrás. Até hoje, Exato, né? é verdade, é verdade. Eu acho que quando o pessoal fala de rock morreu, a ideia é justamente essa que você está falando. De que um AC/DC, quando acabar, você vai continuar ouvindo o AC/DC, de repente o teu neto vai ouvir o AC/DC, vai ter uma banda ou outra que vai soar como AC/DC, mas vai fazer parte de um retrato do tempo, sabe? E aí Até vai criar porque uma coisa nova com nós outro nome, somos, nós talvez. somos, nós somos crias dos anos 80, né? Então, os anos 80, o heavy metal era o gênero talvez mais influente no mundo. É, Porque ele era transgressor, ele tinha aquela coisa social, de você, através da roupa, você demonstrar uma parada, né? Assim como o punk também foi, né? Então, mas cara, tudo tem o seu tempo. Falando de cenário musical, tudo bem que aqui a gente está falando mais de heavy metal, né? Mas só para dar um exemplo que eu acho que compete, se você for avaliar o cenário do pagode nos anos 90, ele era muito mais forte do que ele é hoje. Ele exatamente. teve o momento dele ali, ele teve um momento importante do pagode. Não é igual como era. Assim como não era igual como era nos anos 80, né? É. Ele não morreu. Quem é fã continua sendo fã, continua se Uhum. fazendo coisa nova, mas acaba Exatamente, é. perdendo esse holofote assim direto, né? Isso é verdade, isso é verdade. Exatamente, E exatamente. agora para finalizar, porque o Instagram, o live só dá uma hora aqui, bom, vou perguntar duas coisas meio juntas, de repente você vai falar projetos futuros, que eu acho meio complicado, porque né, uma incerteza total, Não, e mas tem hobby. projetos, tem projetos futuros rolando já. É porque a questão é quando, né? Aham. Porque a gente tá no quando agora, né? Não no que. O que eu tenho de projeto futuro está acontecendo, mas quando que a gente vai botar isso em prática é que é a questão, né? Bom, E aí assim, sobra tempo para hobby. se sobra tempo para hobby, sobra, sobra. Cara, gerenciar tempo é a parada, né? Mas, Assim, quando eu tô filmando, eu não tenho tempo para ah, fazer nada, cara. Zero, assim. Eu pois fico, é. eu fico 24 horas em função
Quer dizer, 24 horas menos o período do sono, né? Que é pouco também. Eu fico em 22 função do horas, que eu então. estou fazendo, né? Talvez 22, 21 horas, por aí. E mesmo quando eu estou no ócio, eu não estou no ócio, né? Eu estou pensando que eu tenho que filmar no dia seguinte. É complicado. É muito prazeroso, eu não me queixo, não, porque eu adoro o que eu Claro, claro. faço, mas tem essa coisa, né? Sim, então assim, tá vindo, olha aí a gente já falando em adaptação e reinvenção, né? Tá vindo aí um canal de YouTube especificamente de audiovisual. Olha Não aí. posso falar muito ainda Não, porque não, a gente está construindo, mas ele já vai sair agora, já no próximo ano. Mas é uma coisa que a gente está fazendo com muito carinho e é assim, é com gente do audiovisual, falando audiovisual, enfim, é para o audiovisual. A gente está fazendo isso para o audiovisual. Tem dois projetos de ficção que não sei se vai ser janeiro, não sei se vai ser fevereiro, não sei se vai ser em março, né? Tudo vai depender realmente dessa perspectiva de vacinação, né? Porque assim, a gente pode filmar com os protocolos que nós estamos tomando, mas em se tratando de um período pequeno, de repente ter que esperar mais um mês, eu acho que eu prefiro esperar mais um mês e ter um pouco mais de segurança do que atropelar, entendi. né? Entendi, E o entendi. restante que está acontecendo é o de sempre, né? São as produções rápidas que eu faço. Já tem uma produção marcada agora para janeiro em São Paulo. E a gente vai tentando ver como é que faz isso aí. Agora, hobby, cara, sim. Peraí, só, Eu acho até quem, importante. só, só, quem tiver pergunta para fazer, faz aí, que a gente está acabando o tempo, hein? Quem tiver pergunta, façam aqui no chat. Fala aí, Rob. Cara, hobby, o que eu faço no meu tempo ocioso? Cara, eu gosto de Vinil. complicado, é vinil, claro, evidentemente, vinil, né? Eu acho que o hobby do vinil ele está muito mais na conquista do vinil do que ouvir o vinil. Ainda que eu ponha o vinil para ouvir, eu acho que é aquela coisa, cara, consegui esse disco. Aí você põe lá na tua estante, fica namorando o vinil, né? E aí pronto. Mas claro, eu ouço também, eu não fico só enfeitando com vinil. Cara, hobbies, música, filme pra caramba, série pra caramba, videogame, menos do que eu gostaria, porque demanda tempo também, né? E leitura, né? Eu tenho lido menos livros hoje em dia do que eu li no passado, mas eu tenho lido mais além de livros, né? Eu tenho lido muita coisa. Porque hoje em dia está muito mais fácil você ler, né, cara? Você quer saber sobre alguma coisa, você vai encontrar um artigo na internet sobre aquela coisa específica, né? Então, E até eu te nunca indicar um parei. livro, o melhor livro para aquele assunto, né? Se for o caso. Olha, tem alguém falando aqui que agora a live passa de 1 hora. É isso mesmo? Eu desconheço isso. Sei, cara, eu também. É, eu, Bom, eu, desconheço. Eu fiz uma sessão de lives aí com uma galera e 1 hora acabava. não, mas vamos manter, porque senão daqui a pouco eu tô aqui sem. Meio sem perguntar. Não me Claro. quebra, não. Quem é que tá falando isso? Não me quebra, não. Não, mas é. Então, finalizando agora, pra ficar tudo certinho. Eu perguntei de videogame porque eu sei que. E vinil, são duas coisas que eu sei que, sabe, você curte Uhum. colecionar. E vinil, uma coisa que eu tava falando com o Adriano outro dia, que eu meio que deixei de lado, aí ultimamente eu comecei pô, eu vou pegar meus vinis lá na casa da minha mãe, vou botar para ouvir. E eu entendi essa cultura, eu me senti com 15 anos, com 14 anos Sim. ouvindo vinil e tendo prazer e realmente ouvindo a música. Que hoje em dia, no Spotify, você põe, vai ouvindo, e de repente, caraca, eu Aham. tô no Just For All. Cara, o vinil, e assim, acho que mais o vinil do que o CD, porque o CD, a obra, ela é contínua, né? A menos que você coloque um CD duplo para tocar, mas Aham. normalmente você tem, sei lá, de 6 a 8, de 6 a 10 faixas de um trabalho, né? Se for um EP, mas um LP, ele é pensado para funcionar, pelo menos até o início da década de 90, ele sempre foi pensado para funcionar como dois lados. E isso é muito interessante. É Porque assim, verdade, é verdade. porque o que se fazia com isso? Beleza. Qual é a primeira faixa que você põe no lado A? Obviamente a primeira faixa, a faixa 1, você põe lá, é onde você desce a agulhinha do negócio lá. Mas normalmente a primeira faixa do lado B, ela era tão importante quanto a faixa do lado A.
porque era a primeira que você colocava. Porque, assim, pela lógica, se a pessoa não ouvisse o vinil inteiro, ela ia pelo menos ouvir a primeira do B, a primeira do A e a primeira do B, né? Então a ordem das músicas era muito meticulosamente pensada para funcionar como o processo de dois lados, né? Sim, sim, Eu verdade. lembro que eu tive numa feira de vinil em 2000, acho que 2014, não me lembro, já faz muito tempo. E eu não tinha o vinil o primeiro Black Sabbath, né? O Black Sabbath original, de 69, né? E aí eu comprei esse vinil lá. Cara, quando eu cheguei em casa, exatamente o que você falou, eu parecia que eu estava pegando ali, estava descobrindo. Cara, Black Sabbath, um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, né? Aquele primeiro álbum do Black Sabbath. Eu estava botando vinil como se eu estivesse botando pela primeira vez, porque eu nunca tinha ouvido Black Sabbath em vinil. Caiu a ficha naquele momento, sabe? Tipo, peraí, Maneiro. eu nunca ouvi Black Sabbath em vinil, cara. Como é que é trocar o lado? Como é que é? O que que tem no lado B, na primeira faixa, É sabe? incrível, isso é E foi uma incrível. descoberta. Eu lembro que eu ouvi o disco inteiro, cara, como se eu estivesse descobrindo aquilo naquele momento. E foi uma sensação muito legal, cara. Fora a coisa o sensorial, né? O cheiro, o tamanho da arte, essa coisa de você pegar o físico, né? E não tem preço, cara. Isso aí Verdade. é fantástico. Assim, é a experiência que você tem que ter. Claro, hoje em dia eu não compro tudo em vinil, porque o vinil segue caro. Não dá para você comprar tudo que você quer. Nossa, Mas é, eu escolho aquele que eu quero ter. Não, isso aqui eu quero ter em vinil. Então eu vou comprar saquei. esse álbum aqui em vinil para tê-lo em vinil para poder ouvir, né? Que maneiro, que maneiro. Muito bom esse papo, mas um papo muito. Cara, Falamos pouco de heavy metal do canal de heavy metal, né? Falamos mais de audiovisual e pagode e funk, né? mas a ideia é essa, cara. Na verdade, é o que a gente estava falando. Eu acho que esse perfil aqui do Instagram, para mim, é, é para mim. Tipo, assim, Sim, é para sim. eu chamar os amigos e conhecer mais gente e fazer isso, fazer realmente um movimento que seja para a galera que está aqui conectada, que vai entrar, vai ficar um tempo, vai ver depois no GTV, vai curtir, vai comentar, vai conhecer de repente um trabalho de uma banda que nunca tinha ouvido. Eu vou conhecer bandas que nunca ouvi. Então, assim, está sendo um prazer para mim. Eu acho que qualquer coisa que eu vá colher disso pessoalmente já está valendo. Uhum, Porque só pela legal, cara. experiência, só por eu estar aqui curtindo sem uma produção, né, totalmente em É, casa, eu diria pra você, cara, que eu conheci muitos músicos que quando com- estavam no processo de compor álbum e compor as músicas do álbum, sempre se referiam ao audiovisual como suporte. Então, assim, beleza, estou compondo uma música, pensava na cena daquilo que estavam escrevendo, tanto em termos de letra quanto em termos musicais. Né? Então, assim, tipo um riff ou um refrão, pensava no que poderia estar acontecendo se aquilo fosse um filme, por exemplo. Né? E eu, cara, sinceramente, eu não consigo trabalhar sem música. Seja o que eu estiver escrevendo, eu preciso colocar uma musiquinha lá para rolar, né? Claro que eu sempre tento fazer uma correlação, né? Se eu estou escrevendo alguma coisa num estilo específico, é um estilo de música específico que eu ponho e tal. pelo menos. Então eu acho que, bom, o audiovisual já tem áudio no nome por isso, né? Depende Aham, também de som, né? Então são duas áreas assim fantásticas e populares, né? Você consegue conversar e as pessoas entenderem, né? Você não está falando nenhum verdade. bicho de sete cabeças, né? É verdade. Independente de gostos pessoais ou não, você consegue dialogar bem com todo mundo, né? Pois é, maneiro, cara, maneiro. Gostei, gostei, gostei. Depois a gente faz uma parte 2, a vingança. Vai ser um prazer, cara. Falar de Valeu. música, falar de cinema, de TV, para mim De é. cultura, de Eu arte. fico, eu fico aqui, como diz um amigo meu, hoje é só amanhã, cara. Se der, eu vou embora. É um Eu prazer muito grande. Pô, prazerzão falar com você, cara. Falar com o teu perfil aqui na Zombie One Records. Espero que esteja caminhando com vento em polpa, Pô, principalmente nessa hoje, época tão qua- difícil, né? 400 seguidores. Pô, muito Olha feliz, aí, cara. cara. Muito feliz, É, muito feliz. Tá andando bem rápido. Isso é que bom. bom, cara, que bom. Torço muito. Maneiro, cara, valeu. Então é isso, gente. É isso. Vejam no IGTV, curtam e avisem outras pessoas. E é isso. Fui, valeu, E aí, cara. quem não tá seguindo o perfil que veio a partir do meu perfil, sigam aí o perfil aí da Zombie One Records, que certamente se vocês curtem música, vocês vão curtir também. Foi isso aí, valeu, cara, valeu. Muito obrigado. Valeu, cara. Boa Abração aí. noite.
Boa noite a todo mundo que esteve aqui. Quase que não saiu. Boa noite a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. Um abraço. Valeu, Valeu, Nilmon. Obrigado, cara. valeu.